E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Diego aqui do canal Careca Investidor. O meu canal ele tem como objetivo trazer opiniões e experiências voltadas para essa área de investimento, tanto com teoria e prática, para que a gente aqui nessa troca consiga evoluir como investidor. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma atualização de carteira de uma movimentação que eu fiz. Eu migrei uma posição para outra e também fiz um novo aporte. E a gente vai estar trocando uma ideia do porquê que eu fiz essas mudanças. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. E se você curtiu a ideia desse vídeo, se você gosta de ver esses vídeos de atualização de carteira, com o porquê que eu fiz a migração, porquê que eu fiz novos aportes, comenta aqui embaixo, deixa o like para o canal poder crescer, compartilha com a galera. Valeu, meus queridos! Bom, só para recapitular aqui, para talvez você não assistiu o meu último vídeo do aporte, a minha carteira ela é composta com 10 ativos e ela tem uma estimativa de ter 10% em cada ativo. Quem assistiu aquele vídeo conseguiu perceber que a Sanepar ela compunha ali algo entre 9 a 10% da minha carteira de investimentos. E no dia 10/10 foi a Sanepar que eu fiz essa movimentação. Eu zerei a minha posição em Sanepar e aloquei o mesmo capital de recurso na Rumo. A Rumo para a Sanepar, para quem não conhece, é uma empresa de saneamento do Paraná, e a Rumo, para quem não conhece, é uma empresa do segmento logístico ferroviário. Para eu tentar explicar o racional para vocês, eu preciso tentar explicar mais ou menos como que funciona a minha carteira. Então, eu tento ter ativos que eles possam ser irreplicáveis ou com vantagens competitivas. Quando a gente olha para a Sanepar, a gente vê uma empresa que é replicável se a gente for parar para pensar, porque é uma empresa de saneamento do Paraná. Então, dificilmente vai ter uma concorrência, a não ser no futuro que se abra realmente essas possibilidades. Mas atualmente acaba sendo irreplicável porque ela é direcionada para o Paraná. No quesito de vantagens competitivas, a Sanepar também é atrativa. Se você olhar os indicadores fundamentalistas da empresa, o histórico de resultados da empresa, você consegue ver que ela tem sim uma gestão muito interessante desses resultados. Então, assim, a equipe que trabalha dentro da Sanepar é uma equipe eficiente que tem uma vantagem competitiva atrativa, principalmente quando você compara com os pares de mercado, com outras empresas de saneamento que nós temos disponíveis em bolsa. Então você consegue visualizar que ela sim tem vantagens competitivas frente aos concorrentes de outros estados. Então ela preenche, né, esses dois quesitos que eu utilizo para montar a minha carteira. Mas o porquê que eu fiz essa migração? Primeiramente, por mais que às vezes não impacte tanto, sempre tem esse contexto aí de que você fica com aquela preocupação de quem vai conseguir se eleger como governador ou algo do tipo, e você fica com aquele pé atrás, porque a Sanepar, ela não deixa de ser uma estatal. Não que isso seja ruim, ela é uma empresa interessante, com indicadores fundamentalistas interessantes, mas sempre fica aquela possibilidade de um dedinho do governo. Então, esse foi um dos pontos que me levou a pensar nessa migração. O segundo ponto foi de que a Sanepar, geograficamente, ela atinge ali o estado do Paraná. Quando a gente pensa na Rumo, a gente pensa em uma empresa que ela participa dessa logística ferroviária, trazendo alimentos, trazendo outras commodities, tanto para cenário Brasil quanto para cenário exterior. Então ela participa dessa movimentação de commodities, sejam ela ali na questão de minério ou numa questão alimentar. Então ela faz todo esse processo, então ela abre um pouco desse leque geográfico. E o terceiro ponto que eu acho atrativo é o seguinte: eu gosto bastante dessa questão de logística. Por quê? Apesar de tanto a logística rodoviária quanto a logística ferroviária, ela ter muitos problemas aqui no Brasil ainda, isso é um ponto ruim, né? Porque poderia ser melhor, mas é um ponto bom também, porque a gente tem um buraco ali a ser consertado e ele poderia gerar eficiência de resultado ao longo do tempo para as empresas que trabalham nesse segmento de logística. E fora isso, eu gosto de investir em empresas de logística por conta do seguinte: em vez de eu tentar pensar, bom, será que o minério vai se valorizar? Será que papel e celulose vai se valorizar? Será que tal commodity agrícola vai se valorizar? Quando você investe numa empresa que ela faz essa logística ferroviária, independente da commodity que se valorizar,
ela acaba transportando todas elas. Então você exclui um pouco desse risco de não saber como que vai ser essa variação de preço das commodities e você sabe que você vai acabar transportando todas elas. É claro que quando você reduz um pouco de risco de uma ponta, você também reduz um pouco de ganho de outra ponta, caso tenha um boom de commodities muito favorável. E um outro ponto que você exclui também é um risco empresa. Então, por exemplo, eu não tenho aquele risco de, por exemplo, bom, vou escolher Suzano ou vou escolher Klabin. Qual dessas duas será que vai operar, vai ter resultados mais interessantes? Quando você investe na empresa de logística, independente de cada uma delas, você vai acabar transportando esses materiais. Então, eu gosto do segmento logístico por conta disso. Eu acredito que ele tem muito para performar ao longo do tempo, principalmente com essas MPs regulatórias do segmento ferroviário que foram implementadas e ao longo do tempo a gente vai ter muito capital privado que já está contratado sendo investido e melhorando essas operações. Então isso já é um plus, é um ponto positivo que pode melhorar a performance ao longo do tempo. E nesse contexto de ficar exposto a diversas commodities, exposto geograficamente a Brasil, a exportações, então eu acho bem atrativo. E daí você poderia falar assim, pô, mas a Sanepar tá com indicadores fundamentalistas muito interessantes, você não acha isso muito legal? Bom, eu acho o indicador fundamentalista, ele é atrativo, porque você consegue ver ali se talvez você está comprando uma empresa abaixo do valor que de fato ela vale. E sim, a Sanepar, quando a gente olha para os indicadores fundamentalistas dela, a gente consegue ver que, aparentemente, ela parece ser uma empresa bem descontada e que, ao longo do tempo, iria ter uma valorização de cota, um pagamento de dividendo interessante. E quando a gente olha para os indicadores fundamentalistas da Rumo, no cenário atual, a gente não consegue ver uns indicadores muito interessantes. Porém, quando a gente começa a visualizar esses investimentos que ainda vão ser direcionados e que já estão contratados para o segmento de ferrovias. Quando a gente começa a ver todo esse potencial que pode ser gerado a médio e longo prazo, a empresa acaba ficando interessante, porque não necessariamente ela tem indicadores favoráveis agora, mas talvez daqui 5 anos ela já tenha indicadores muito mais atrativos. Então a minha mudança de posição foi dessa, porque eu quero ir aumentando meus aportes ao longo do tempo. Eu acredito no segmento, eu gosto dessa estrutura logística, então foi por isso que eu fiz essa migração. E falando um pouco sobre o novo aporte que eu fiz, eu vou estar colocando aqui na tela em algum canto para vocês acompanharem a minha oferta de compra. Eu fiz uma compra de 10 unidades da Cosan na sexta-feira, dia 14. Por que que eu fiz essa compra, esse aumento de aporte na Cosan? Primeiramente, por conta daquele outro vídeo que quem assistiu também, você conseguiu visualizar que quando a empresa está muito longe desses patamares de 10%, eu acabo fazendo o aporte direcional nela. Então, o primeiro ponto foi por isso. O segundo ponto foi porque a Cosan, justamente por ter feito uma aquisição recente de uma certa participação na Vale, as ações dela não performaram de uma forma muito ali atrativa. O mercado ficou um pouco pé atrás com essa aquisição. Então, as ações tiveram uma desvalorização ali de algo de 18,50 para 15,50. Eu montei a posição, eu fiz esse novo aporte aqui de 10 unidades a R$16, então ficou um aporte de R$160, um aporte reduzido, um aporte complementar do mês para elevar essa posição. Eu provavelmente vou estar trazendo algum vídeo aqui sobre a Cosan para poder estar explicando melhor, mas assim, eu fiz os aportes por quê? Porque eu acredito no poder de gerar valor ao longo do tempo da Cosan. Ela é uma holding, ela é uma empresa que investe em outras empresas, então na minha percepção, quando você escolhe investir nela, você teria que estar ciente de que ela faz uma alocação de capital pensada, ela estrutura isso e ela não faz da noite para o dia. Então, assim, como ela ficou com um preço reduzido e eu já achava R$18 um preço atrativo para investir, eu peguei e aumentei essas posições para poder comprar unidades a preços menores. E você aí, você investe em Sanepar, você investe em Rumo, você investe em Cosan? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião pra gente se você investe, o que você acha dessas empresas, se você acha que eu fiz algo ruim em ter feito essa migração e que ao longo do tempo eu vou me comprometer, ou se você gostou dessa migração, achou legal os pontos de vista, nunca tinha pensado dessa forma, comenta aqui também, compartilha com a galera para o canal poder crescer e a gente alcançar cada vez mais pessoas, dá o like, se inscreve, dá essa moral aí pra gente. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimento, são apenas as minhas opiniões, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. E então as mudanças foram essas, de Sanepar para Rumo e um novo aporte em Cosan. Até o próximo vídeo, valeu!